Você já conheceu alguém que envelheceu, mas não amadureceu? Aquela pessoa que os anos passam, mas ela continua reagindo a frustrações do mesmo jeito, continua brigando pelos mesmos motivos, continua tomando decisões no calor da emoção, parece que nunca aprende com aquilo que vive. Conviver com alguém assim costuma ser muito difícil. Mas se eu for ser bem sincera, eu acredito que quem sofre mais é a própria pessoa. E eu quero te fazer uma pergunta. Para você, o que significa amadurecer? Será que amadurecer é deixar de sofrer? É controlar completamente as emoções? É se tornar uma pessoa forte o tempo todo? Hoje eu vou falar sobre isso. Vou explicar o que a terapia cognitivo-comportamental e a psicologia inspirada em Santo Tomás de Aquino ensinam sobre amadurecimento. Fica comigo que vai valer a pena. Esse é o podcast A Verdade que Liberta. Sou Juliana Bianchim, psicóloga. Há mais de 25 anos eu trabalho com o desenvolvimento de pessoas. Toda semana nós nos encontramos por aqui para conversar sobre saúde emocional, comportamento humano, sentido de vida, unindo a terapia cognitivo-comportamental à sabedoria de Santo Tomás de Aquino, porque a verdade nem sempre é a resposta mais fácil de ouvir, mas é sempre ela que nos aproxima à verdadeira liberdade. E antes de continuar, eu vou pedir aquela ajuda de sempre. Segue esse canal onde você estiver ouvindo. É um gesto simples, mas ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E assim você também não perde os próximos episódios. No consultório, vários clientes me dizem que querem amadurecer, mas nem sempre eles sabem explicar o que eles estão buscando exatamente. A maioria das pessoas acham que amadurecer é quando nada mais tira você do sério, ou quando a pessoa consegue dar conta de tudo, mas não é isso. A pessoa madura é aquela que consegue escolher a forma de responder ao que acontece na vida dela. A terapia cognitivo-comportamental ensina que aquilo que a gente sente não depende apenas do que acontece conosco, mas da forma como a gente interpreta aquilo que aconteceu. A psicologia atomista diz que amadurecer é colocar ordem na vida interior. É quando aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente escolhe fazer, deixa de disputar o controle da nossa vida e começa a caminhar na mesma direção. Isso não significa que a gente deixa de sentir medo, tristeza, raiva, ansiedade. Essas emoções, elas continuam existindo, porque elas fazem parte do fato que nós somos seres humanos. A diferença é que elas deixam de tomar as decisões pela pessoa. Ao invés da gente agir pelo impulso do momento, a gente aprende a escolher aquilo que está de acordo com a realidade e com os valores que a gente decidiu viver. Pensa numa situação. Você manda uma mensagem para alguém e um bom tempo depois essa pessoa ainda não respondeu. O fato é só esse. A mensagem continua sem resposta. Mas o que acontece na cabeça de muitas pessoas? Elas pensam, será que essa pessoa que eu mandei mensagem está chateada comigo? Percebe o que acontece? O fato é apenas que a mensagem ainda não foi respondida. Mas na mente da pessoa, essa pessoa ela constrói uma história inteira. E sem perceber, a pessoa deixa de reagir ao que realmente está acontecendo e passa a se comportar e sentir coisas com base no que ela está pensando. A TCC explica esse processo. A gente diz que a nossa mente faz leituras das situações de forma automática. O problema é que, como é de forma automática, a gente acaba acreditando nessas leituras, muitas vezes quando elas vêm acompanhadas de uma emoção muito forte. Funciona mais ou menos assim. A gente pensa coisas como, se eu estou sentindo isso, então deve ser verdade. Se eu estou me sentindo rejeitada, então eu devo realmente ter sido rejeitada.
Eu gosto de ensinar aos meus clientes que emoções não são provas, elas funcionam muito mais como uma testemunha. E testemunhas são super importantes porque elas trazem informações, mas elas também podem se enganar, interpretar mal uma situação, enxergar apenas uma parte do que aconteceu. É por isso que na TCC a gente aprende a investigar os pensamentos antes de concluir que aquilo que a gente está sentindo corresponde de fato à realidade. As emoções merecem ser ouvidas, porque elas sempre estão tentando dizer alguma coisa. Mas antes de chegar a uma conclusão, a gente também precisa olhar para os fatos. Pode parecer um detalhe, mas é exatamente aí que a gente deixa de viver no piloto automático e começa a fazer escolhas mais conscientes. Outro sinal super importante de amadurecimento é a forma como a gente lida com as frustrações. Porque, gostando ou não, as frustrações fazem parte da nossa vida. E a gente sempre cria expectativa, né, para tudo. A gente espera que as pessoas correspondam ao nosso carinho, que o nosso esforço seja reconhecido, que a vida siga o caminho que a gente espera. O problema é que a realidade nem sempre segue os nossos planos, simplesmente porque a maioria das coisas não está sob o nosso controle. E é justamente aí que a gente descobre o quanto a gente é maduro emocionalmente. A frustração, ela é tipo um espelho. Ela mostra se eu consigo aceitar a realidade como ela é, ou se eu continuo discutindo com a realidade, porque as coisas não acontecem do jeito que eu queria. E é nesse momento que eu consigo perceber quem que está dirigindo a minha vida, se é a realidade ou as minhas expectativas. Existe um erro que a nossa mente sempre costuma fazer. Uma decepção deixa de ser apenas uma situação pontual e passa a definir quem a gente é ou como vai ser o nosso futuro. No consultório, essa é a coisa mais comum do mundo. Eu vou dar alguns exemplos. Um cliente mandou um currículo e 2 dias depois ele não tinha recebido resposta. E aí ele já estava me falando que nunca mais ia conseguir um emprego. Tem uma outra cliente que alguns outros clientes às vezes têm uma única discussão com o marido e daí já se questionam se continua, vale a pena continuar casado, né? Teve uma cliente esses dias que teve um encontro e daí não foi muito bem o encontro e daí ela já estava falando que ela é uma pessoa desinteressante, feia, por conta que estava se sentindo rejeitada. Percebe como às vezes a nossa cabeça funciona? Acontece uma coisa específica e sem perceber, a gente começa a agir como se aquilo resumisse toda a nossa vida. É como se a gente colocasse uma lente de aumento justamente sobre só um problema específico, e aí esse problema, esse erro, faz a gente esquecer todo o resto, todos os outros acertos que a gente teve. Esse erro, ele anula os outros acertos. Então, o problema é que quando a gente enxerga só uma parte da realidade, a gente passa a tomar decisões baseadas só nessa parte. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente chama isso de catastrofização. Eu gosto da forma como Santo Tomás de Aquino fala sobre isso. Ele diria que nesses momentos o que está faltando é uma virtude chamada prudência, que é conseguir olhar para a situação do jeito que ela é, exatamente como ela é, nem pior nem melhor. Pensa numa discussão dentro de casa. Se falta prudência, essa briga de hoje vira uma prova de que o casamento inteiro deu errado. Um erro faz você acreditar que estragou tudo. Você percebe como a nossa mente às vezes pode aumentar o tamanho das coisas se a emoção toma conta? A prudência faz justamente o contrário. Ela devolve para cada acontecimento o seu verdadeiro tamanho e isso muda completamente a forma como a gente vive. Porque amadurecer não significa deixar de sofrer. A perda
dói, a frustração machuca. A diferença é que elas deixam de ocupar todo o espaço da nossa vida. A dor continua existindo, mas ela não toma conta da nossa história inteira, ela não diz quem nós somos, nem decide o rumo das nossas escolhas. Tem um outro sinal de amadurecimento que eu considero super importante. É quando a gente começa a olhar para um problema de relacionamento e se pergunta: qual foi a minha parte nisso? E calma, isso não significa sair assumindo culpas que não são suas. Porque realmente existem pessoas que machucam, traem, manipulam, desrespeitam, isso tem mesmo. Mas também acontece que às vezes a gente se acostuma tanto a olhar para o erro do outro que deixa de enxergar aquilo que a gente poderia mudar na gente mesmo. E aí é que justamente tem a diferença entre quem é maduro e quem é imaturo. Se a gente não pensa no que pode mudar em nós mesmos, a gente entrega para o outro o controle da nossa vida. Porque se o problema está sempre no outro, a solução também sempre depende dele e não da gente. A gente fica à mercê. A gente não tem poder nenhum. Faz sentido? Então, sempre vale a pena fazer uma pergunta muito simples. O que nessa situação dependia de mim? Porque talvez você possa ter sido impulsivo, possa ter criado expectativa demais. Talvez você não tenha se comunicado direito, não tenha falado para o outro as suas expectativas. E essa mudança de postura muda completamente a maneira como você enfrenta os problemas. Porque aquilo que pertence ao outro está fora do nosso controle. E sabe qual que é a boa notícia? Sempre existe alguma coisa que depende da gente. E quando existe alguma coisa que depende da gente, existe também a possibilidade de crescer e de se tornar melhor. E isso não acontece de um dia para o outro, é uma construção. É no jeito como você responde hoje a uma crítica, no jeito como você conversa com seu marido depois de uma discussão, durante a discussão, no jeito que você lida com um não. É nisso que o amadurecimento vai acontecendo. E antes de encerrar, eu gostaria de fazer 3 perguntinhas para você ir refletindo durante essa semana. Primeira, se alguém observasse você apenas pela maneira como você reage quando as coisas não acontecem como você gostaria, o que essa pessoa entenderia sobre você? Que você amadureceu com o passar dos anos ou apenas envelheceu? Segunda pergunta. Quando você enfrenta uma frustração, você costuma primeiro procurar o culpado ou olha a sua oportunidade de crescimento? E última pergunta. Quando alguma coisa dá errado na sua vida, quem costuma tomar as decisões? A emoção que você sente no momento ou os valores que você escolheu viver? Essas perguntas podem parecer simples, mas elas podem revelar muito sobre o seu grau de amadurecimento. Porque amadurecer não é se você é uma pessoa perfeita ou imune ao sofrimento. É sobre aprender a responder à realidade com mais verdade do que impulso, mais liberdade do que medo, mais ordem interior do que desorganização emocional. Eu sei que o conteúdo desse podcast é super útil, mas ele não substitui um processo terapêutico. Se você percebe que precisa de um acompanhamento mais próximo, individual, procura um psicólogo. Eu tenho uma clínica com uma equipe excelente e a gente está à disposição para te acompanhar nesse processo se você quiser. Esse foi o podcast A Verdade que Liberta. Obrigada por me acompanhar até aqui. Compreender a verdade sobre si mesmo nem sempre é fácil, mas é assim que a liberdade começa. Até o próximo episódio.